números primos e números compostos. Então, primeiro vamos falar aqui de números primos. São os números naturais que possuem apenas dois divisores. Então, ó, são os números que possuem apenas dois divisores, ou e ele próprio. Então, coloquei aqui alguns números primos, ó. 2, 3, 5, esqueci da vírgula, ó. 7, 11, 13 e assim vai, é um conjunto infinito. Esses números aqui, eles são primos porque eles possuem apenas dois divisores, ou e ele próprio. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 13, se eu pegar o 13 e dividir por 1, vai dar o próprio 13, certo? Ó, 13 vezes 1, 13, resta o 0, então o 1 é divisor do 13. Tem como eu dividir 13 por 2? Não. Tem algum número que multiplicado por 3 que dá 13? Se eu fizer aqui, ó, 13 dividido por 3. Tem algum número que multiplicado por 3 que dá 13? Não, o que chega mais perto é o 4. Ó. 4 vezes 3, 12, resta 1. Então, 3 não é divisor de 13. E assim vai, ó. Se você pegar o 13 e dividir por 4, não dá divisão exata, por 5, por 6. Por quê? Porque o 13 só dá para dividir por 1 e por ele próprio. Então, 13 é o número que possui apenas dois divisores, um e ele próprio. Então, ele se encaixa aí nos números primos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, coloquei aqui alguns, mas é um conjunto infinito. Então, todos esses números aqui, ó, o 2 só dá para dividir por 1 e por ele próprio. O 17 e assim vai. Então, um número que possui apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, é número primo. E curiosidade aqui que eu trouxe para vocês, ó. O 2 é o menor número primo e é o único número primo par. É o único, é o 2. O 5. O 5 é o único número primo terminado em 5. Qualquer outro número terminado em 5 não é número primo. Então, por exemplo, 75, 105, 125, 55 não são números primos porque eles têm mais de dois divisores. Então, não se encaixa aqui nos números primos. Então, já sabe que qualquer outro número terminado em 5 não é primo, somente o 5. Mas aí, professora, e os números que têm mais de dois divisores? Quem são esses números? São os números compostos. Os números compostos são os números naturais que apresentam três ou mais divisores e podem ser escritos como um produto de números primos. Opa, professora, volta aí. Você estava falando de números compostos, tem aqui números primos. O que é que aconteceu? Vamos lá, ó. Coloquei aqui alguns exemplos de alguns números compostos, que são números que têm três ou mais divisores. E qualquer número que é um número composto, ele pode ser escrito numa multiplicação de números primos. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o 10, tá? Vou colocar aqui o 10. O 10, quais são os números primos que multiplicados vão dar 10? Ó, o 2 e o 5. Se eu fizer 2 vezes 5, não é igual a 10, certo? Então, o número composto, no caso aqui o 10, eu posso escrever ele numa multiplicação de números primos. Vou pegar outro, ó, o 16, tá? 16. Quais são os números que multiplicados, tá? Os números primos que multiplicados vão dar aí o 16. Eu posso fazer, ó, 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é igual a 16. Não posso? Olha lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha lá, o 2 é número primo. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, certo? Então, qualquer número composto, eu consigo escrever ele numa multiplicação de números primos.
Mas, professora, eu vi que você colocou aqui, né, números primos, números compostos, mas eu não vi aí nem o 1 e nem o 0. E aí? O 1 e o 0, eles vão se encaixar onde? Números primos ou números compostos? Olha, em nenhum dos dois. Muita gente até se confunde e acha que o 1 é um número primo. Mas olha lá, para ser número primo, ele precisa ter apenas dois divisores, ou 1 e ele próprio. Ou 1, vou colocar aqui embaixo, ó, o 1 só tem ele próprio de divisor. O 1 só é divisor dele mesmo. Se eu fizer 1 dividido por 2, vai dar uma divisão exata? Não. 1 dividido por 3 vai dar uma divisão exata? Não. Então, o 1, ele só tem de divisor ele próprio. E para ser primo, tem que ter dois divisores. O 1 e ele próprio. E ele só tem ele próprio de divisor, tá? E para ser número composto, tem que ter 3 ou mais divisores. E ele só tem 1, tá certo? E o 0, professora? O 0 também não é nem número primo nem número composto, porque o 0 ele tem infinitos divisores, tá? Se eu fizer aqui, ó, 0 dividido por 1, qual é o número que multiplicado por 1 que dá 0? O próprio 0. 0 dividido por 5. Qual é o número que multiplicado por 5 que dá 0? O próprio 0, né? Qualquer número que eu for multiplicar, que eu colocar aqui como divisor, eu vou ter que multiplicar por 0. Então, 0, ele tem infinitos divisores. Então, ele não se encaixa nem como número primo e nem como número composto, tá? Não se esqueça disso daí. O 0 geralmente não, mas o 1, muita gente acha que 1 é número primo e não é, tá certo? Essa foi a nossa aula aí de números primos e números compostos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e não se esqueça, você é capaz. Tchau, tchau!